Não espere grandes coisas de Deus se você não tem sido fiel nem nas coisas mais básicas do dia a dia. Como é que nós vamos esperar grandes coisas? Como é que Deus vai confiar as suas grandes riquezas se nós não temos sido fiéis com aquilo que é terreno, com aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos? Estamos hoje no terceiro episódio da nossa série de Lucas 16 e eu quero ler com você o versículo 10. Vimos até agora, até o versículo 9, vamos começar hoje no versículo 10, do 10 até o versículo 12. Ele diz assim, vamos apenas ler o 10 agora. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então a primeira coisa aqui que nós devemos destacar é essa palavra fiel. A pessoa fiel, ela é uma pessoa confiável. E essa palavra fiel, ela está diretamente relacionada ao caráter. Então o foco aqui é o caráter da pessoa. Não é questão de ser pouco ou ser muito, do quanto você tem nas mãos para administrar, mas é o fato do caráter. Então, o modo como nós lidamos com as bênçãos, com as riquezas, com as oportunidades que nós temos nas mãos, ela fala sobre o nosso caráter, ela revela o nosso caráter. E aí no versículo 11, então vamos guardar isso, Então aqui está ligado ao caráter, esse versículo que fala sobre fiel no muito, fiel no pouco, está ligado ao nosso caráter. Já o versículo 11, ele diz assim: assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, assim se vocês não forem, Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará a vocês as verdadeiras riquezas? Então vamos entender primeiro o que são essas verdadeiras riquezas. Então essas verdadeiras riquezas são as riquezas espirituais. Então vamos pensar aqui, quais são as riquezas espirituais? Maturidade espiritual, dom espiritual, autoridade, poder espiritual. São responsabilidades espirituais que Deus coloca sobre nós. É um relacionamento mais profundo com o Senhor. Tudo isso tem a ver com riquezas espirituais. E o que ele está falando aqui nesse texto? Que se nós não soubermos administrar as coisas terrenas, essas coisas básicas do dia a dia, essas coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos aqui na terra, como Ele vai confiar a nós as verdadeiras riquezas espirituais? E essa fala aqui é muito curiosa, porque é como se Ele estivesse falando, quem vai dar a vocês? Porque eu não vou dar. Se vocês não forem fiéis em administrar aquilo que é terreno, aquilo que está nas mãos de vocês, aquilo que é básico, como é que eu vou dar coisas para vocês, coisas mais profundas para vocês? Como eu posso fazer isso, E a verdade é que a nossa maturidade espiritual, ela está diretamente ligada à nossa vida prática, a maneira como nós lidamos com a vida, com as coisas que nós temos. Então, o nosso dia a dia mesmo é como eu cuido da minha casa, como eu cuido dos meus filhos, como eu cuido do meu trabalho, como eu sirvo na igreja, como eu me relaciono com as pessoas, como eu cuido do meu marido, como eu cuido daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Então, se eu estou sendo infiel no básico, como é que eu posso esperar mais coisas de Deus? E então ele continua com esse pensamento no versículo 12, e ele diz: e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então, a gente está vendo aqui uma sequência de pensamentos. Nós começamos lá no começo do capítulo, quando fala daquele homem, que ele foi infiel em administrar o que ele tinha nas mãos, Naquele caso, ele tinha muitas riquezas, ele não foi fiel. Depois nós vimos a ideia que ele teve, aquela astúcia de trabalhar para aquilo que é terreno, dele ter uma grande ideia que é mudar o futuro dele terreno. E agora Jesus começa a falar diretamente com os seus discípulos. Ele começa a dizer, olha, se vocês querem receber mais de Deus, mais autoridade, mais poder, vocês precisam ser fiéis naquilo que vocês têm nas mãos hoje. Então, esse versículo 12 que diz, e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Então vamos entender primeiro aqui o que é do outro e o que é de vocês. Então, o que é do outro? Então, o do outro é o que eu estou administrando. Então, o do outro é de Deus, Tudo aquilo que é dele, que nós já vimos lá anteriormente, que ele coloca nas nossas mãos para que nós administremos. Então, tudo
aquilo que é dele, que ele coloca sobre nossas mãos, é do outro. Assim como pensando das coisas, afunilando de uma maneira mais prática, aquele trabalho que você exerce, aquela empresa que você cuida das finanças, aquela coisa que você trabalha não é sua, é de outra pessoa, não é? Então, tudo isso está ligado ao que é do outro, ou seja, essas riquezas temporárias. As riquezas terrenas, isso é do outro, são coisas que Deus coloca nas nossas mãos para que a gente possa administrar. Agora, o que é de vocês? O que é seu, né? Então, quando Jesus fala isso, ele está falando o quê? Ele está falando justamente de uma série de coisas. Ele está falando daquelas riquezas espirituais, ou seja, quem lhe dará as riquezas espirituais? Ou seja, isso é uma bênção para você, é uma recompensa. Então, esse de vocês, ele está ligado a uma recompensa pela sua administração, uma recompensa pela fidelidade que você tem tido em administrar o que ele tem colocado nas suas mãos. Então, essa recompensa terrena e muito mais que isso, essa recompensa eterna, né? Essas riquezas espirituais que a gente já mencionou. Então, olha só, a pergunta que fica é: como eu quero ser rico espiritualmente se eu, no meu dia a dia, eu não tenho sido fiel com aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos? Como é que eu espero receber essas grandes riquezas de Deus se eu não tenho sido fiel em administrar o que é do outro, aquilo que Ele tem colocado sobre as minhas mãos? Então, voltando para aquela frase que a gente falou logo no início ali, não espere grandes coisas de Deus se você não tem sido fiel no básico, né? Até tem um missionário, o pai aí das missões modernas, William Carey, ele disse uma frase que impactou, que ficou aí ecoando por gerações: espere grandes coisas de Deus, empreenda grandes coisas para Deus. Em outras palavras, é o que a gente acabou de ver aqui, né? Como é que nós vamos esperar grandes coisas de Deus se nós não estamos empreendendo e fazendo grandes coisas para Deus? E aí vamos afunilando ainda mais. Como vamos fazer grandes coisas para Deus se nós não fazemos pequenas coisas para Deus, não é mesmo? Na administração daquilo que Ele tem colocado no nosso dia a dia. Então, para ser mais específico ainda, você tem uma casa? Você tem cuidado bem dessa casa? Você tem filhos? Você tem ensinado seus filhos nos caminhos do Senhor? Você tem aproveitado as oportunidades de conduzi-los para Deus? Você tem um trabalho? Você tem executado esse trabalho da melhor forma? Você tem saúde? Você tem cuidado dela? Você tem cuidado do seu corpo? Você tem cuidado da sua mente? Você tem cuidado daquilo que o Senhor tem colocado do templo do Espírito Santo? Você tem um cônjuge? Você tem cuidado bem? Você tem respeitado? Você tem amado? Você tem feito o melhor em relação a isso? Você tem amigos? Você tem realmente sido uma boa amiga, um bom amigo? E por aí vai, a gente pode olhar aqui uma lista, né, de coisas que a gente pode perceber que Deus tem colocado nas nossas mãos. Você tem dinheiro? Você tem investido esse dinheiro no reino? Você tem administrado bem aí o dinheiro aí na sua casa? Você tem cuidado das suas finanças com sabedoria? E a gente pode fazer uma lista imensa. Gente, eu fiz um caderno, uma lista de 20 coisas que o Senhor colocou, que Deus colocou nas minhas mãos. Precisa administrar com sabedoria. Deus te deu uma faculdade, Deus te deu um dom. Você tem usado esse dom com sabedoria? Você tem aproveitado ao máximo esse dom? Então, tudo isso são coisas que Deus colocou nas nossas mãos e a gente precisa lembrar que essas coisas, essas riquezas, essas oportunidades, elas são para servir ao outro, para servir as pessoas e para a glória de Deus. Então, para a gente finalizar esse vídeo, eu quero lembrar você mais uma vez. Você quer viver grandes coisas com Deus? Você quer viver e desfrutar das riquezas espirituais, de tudo aquilo que Deus nos promete, que Deus nos concede através da tua palavra? Você quer viver tudo isso? Eu não sei você, mas eu quero. Eu quero viver para além do que eu já tenho vivido hoje. Eu quero viver muito mais. A gente tem que sair dessa zona da mediocridade. E quando eu falo mediocridade, não é no sentido pejorativo, é no sentido de viver na média,
de só aquilo ali tá bom, fazer o básico, e eu sei que a gente está falando aqui de fazer o básico, mas a gente está falando aqui de fazer o básico para ir além dele, para viver coisas muito maiores do que só o básico, né? Para a gente ir viver acima da média, né? Até tem um livro que fala sobre isso. Então nós devemos querer pelo menos, né, viver acima da média, né, e viver muito mais com Deus. Então, não espere grandes coisas de Deus se você não tem feito o básico, né, as pequenas coisas, se não tem sido fiel no pouco, né? Então, para que Deus nos coloque sobre o muito, e a gente vê que esses versículos eles se encontram, né? O versículo 11, né, o 10, o 11 e o 12, eles se complementam. E a gente ainda tem mais coisas para ver. Nós vamos finalizar no versículo 15 e a gente ainda tem riquezas profundas no último episódio, né, dessa série de Lucas 16. E eu espero que Deus te abençoe e que você não perca, né, o último episódio dessa série que vai fechar, né, tudo isso com chave de ouro. Então vamos orar e clamar ao Senhor, né, que a gente viva, né, muito mais, a gente seja rico espiritualmente, a gente viva muito mais do que a gente tem vivido hoje. Então, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, porque ela nos desperta, Senhor, e nos anima para viver muito mais do que nós temos vivido. Então, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor venha mover a nossa vida para que a gente não viva na média, na mediocridade, que a gente comece sendo fiel no básico, nas pequenas coisas do dia a dia, que a gente administre com fidelidade, Senhor, aquela coisinha que parece tão pequena, mas que o Senhor está ali, observando, e que o Senhor vai nos recompensar, aqui e na eternidade. Senhor, que o Senhor coloque em nossos corações ainda mais o desejo de viver muito mais do que nós temos vivido, Senhor, porque a Tua palavra é tão abundante e o Senhor tem muito mais para nós, e que nós possamos viver, Senhor Deus, tudo isso que o Senhor tem, toda essa riqueza espiritual que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, Pai. E eu peço que o Senhor derrame sobre a vida dessas pessoas que estão aqui assistindo agora, que o Senhor derrame muito mais do que elas têm vivido, do que elas têm desfrutado, Senhor Deus. Derrama sobre elas, derrama sobre nós, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.